CAPES e FAPEAM lançam o edital do programa Pro Amazônia, Sustentabilidade e Biodiversidade. O FAM realiza o terceiro Encontro Norte da Sociedade Brasileira de Sociologia. Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, em visita a Manaus, anuncia o aumento da capacidade de operação da rede acadêmica. Veja também uma reportagem especial sobre a Biblioteca Braille de Manaus. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no FAM Notícias. Terceiro Encontro Norte da Sociedade Brasileira de Sociologia reúne acadêmicos, professores e cientistas da região no campus da UFAM. A sociologia surgiu no início do século XIX, frente às mudanças sociais que ocorriam naquele momento. Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber são nomes importantes para compreender o início das ciências sociais. Na região amazônica, a produção sociológica ainda é muito pequena. Para incentivar a consolidação de estudos sociais no âmbito regional, o terceiro Encontro Norte da Sociedade Brasileira de Sociologia reuniu cientistas, estudantes e professores da região na Universidade Federal do Amazonas. O terceiro Encontro Nacional da Sociedade Brasileira de Sociologia, que tenho a honra e o privilégio de coordenar, traz o tema das fronteiras sociológicas na produção do conhecimento sobre a Amazônia no nosso tempo. Na verdade, são as fronteiras que estão em discussão e, portanto, nós estamos no processo de consolidação desse espaço na perspectiva de um entendimento mais amplo dessa complexidade que é esse espaço regional. Durante sua fala, a presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia destacou a importância de estudar as temáticas locais. A capacidade de renovar a sociologia e de pensá-la como a ciência que tem a sua dimensão, a sua característica, a sua especificidade, dependendo dos locais relativo ao trabalho, à sociabilidade, a essa vivência coletiva. O curso de Ciências Sociais na UFAM já tem 25 anos e o programa de pós-graduação chega a seu 5º ano. Mas a sociologia no Amazonas ainda está em processo de formação. Irrelevante salientar, como já foi aqui lembrado, a importância desse terceiro encontro da SBS Norte do ponto de vista da circulação, digamos assim, das pesquisas que são feitas nas instituições, não necessariamente só da região norte, mas que acaba propiciando um diálogo, um intercâmbio que é fundamental para a própria consolidação, por exemplo, no caso dos programas de pós-graduação. Questões polêmicas de conhecimento internacional sobre a Amazônia também foram colocadas, como desmatamento na região. Temos certeza que este encontro vai produzir, os resultados que ele vai produzir, incluindo aqueles que o professor Noronha mencionou, que são os que são construídos de maneira muito prazerosa no momento do cafezinho. Alguns dos melhores acordos, dos melhores insights surgiram exatamente. As novas possibilidades para o desenvolvimento da Amazônia foram expostas durante a conferência de abertura, proferida pela professora doutora Violeta Loureiro, da Universidade Federal do Pará. Em sua terceira edição, o encontro tem como objetivo principal apresentar a produção acadêmica em ciências sociais realizadas por alunos da universidade. O Centro Acadêmico de Ciências Naturais da UFAM realiza a 4ª semana do curso, com o tema Identificando o Profissional de Ciências Naturais, Possibilidades e Desafios. A reportagem é de Maitê Barros. O Centro Acadêmico de Ciências Naturais da Universidade Federal do Amazonas realizou a 5ª Semana de Ciências Naturais e o 2º Encontro Nacional de Estudantes de Ciências Naturais. O evento aconteceu na Unidade Acadêmica do Unicampus, setor sul da UFAM, com o tema Identificando o Profissional de Ciências Naturais, Possibilidades e Desafios. Nós temos percebido que o Brasil tem uma deficiência muito grande de professores. Em especial, os professores de ciências, acredita-se que tem um déficit de mais de 250 mil professores no Brasil. E nós trabalhamos também no interior, basicamente existe uma falta muito grande de professores, que é absorvido por professores normalistas ou até pedagogos. No entanto, esse professor de ciências naturais, via de regra, ele é trabalhado para ensinar no ensino fundamental e é aproveitado para ensino médio e outros locais que não tem professor. No entanto, não existe uma diretriz que realmente formate isso e que proteja essa área, que possa realmente recomendar e que tenha uma diretriz nacional que possa trabalhar que esse profissional é um professor, uma licenciatura,
e que o objetivo dele é a especialidade do ensino fundamental das séries finais, que seria o 6º ao 9º ano, que é um período que as ciências estão integradas, que você trabalha como ciências naturais, as geociências, a física, a química, a biologia, sem contar com a astronomia, né? E tudo isso é estudado de uma forma, às vezes, separada, de tal forma que se o biólogo for ministrar essa aula, ele pode faltar nas outras, e assim por diante, né? E os alunos de ciências estudam isso e buscando uma integração e uma interdisciplinaridade, especialmente para esse foco, para que no ensino médio eles possam ter maior facilidade de entender a interdisciplinaridade desses cursos, né? Nós queremos discutir especificamente isso, a possibilidade de fazer essas diretrizes, pois ser um curso que está crescendo em todo o Brasil. A professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Marta Pernambuco, foi uma das palestrantes. Ela falou sobre a importância da realização do evento para a universidade. É fundamental, muito importante, a gente tem só que dar parabéns para a Universidade Federal do Amazonas por estar produzindo um evento desse porte, trazendo os professores de ciências naturais. E é um grande desafio de como é que a gente consegue bons professores para essa área e melhora a qualidade da nossa educação fundamental, que está tão complicada. Eu vou falar sobre formação de professores mesmo, resgatar um pouco quais são as políticas que estão acontecendo nesse momento e quais os desafios que se tem para a formação de um professor para ciências naturais. A 4ª Semana de Ciências Naturais também contou com a apresentação de banners de alunos da UFAM e de outras instituições acadêmicas, como o IFAM e o UEA. Teilo Fragoso, acadêmico do 8º período de Ciências Naturais da UFAM, expôs o seu banner, já pensando em sua futura carreira profissional como professor. Fazer essa apresentação aqui porque eu tenho que expor, no caso, o meu trabalho de TCC do meu curso. Eu apliquei um questionário em várias escolas, tentando buscar o porquê que esses professores não realizam atividades experimentais com o professor, com os alunos de suas escolas. Quais são os motivos que interferem eles não realizarem? E além de enriquecer meu conhecimento pedagógico e profissional, como futuro professor também. O programa de pós-graduação do Instituto de Ciências Biológicas da UFAM realiza o 4º Simpósio de Imunologia. A imunologia é o ramo da biologia que estuda o funcionamento do sistema imunológico do indivíduo. O sistema imunológico é responsável em cuidar das defesas do nosso corpo. Quando substâncias estranhas invadem o corpo humano, várias células se reúnem trabalhando juntas para reconhecer e responder aos invasores. As células imediatamente acionam o linfócito B, responsável em produzir os anticorpos, dos quais defendem o corpo do indivíduo contra bactérias e doenças infecciosas. Por meio de todo este processo, forma-se o sistema imunitário. E é através desses estudos de interesse da sociedade que o programa de pós-graduação em Imunologia Básica e Aplicada do Instituto de Ciências Biológicas da UFAM realizou o 4º Simpósio de Imunologia. Um dos objetivos é divulgar as pesquisas trabalhadas dentro da área e incentivar os futuros profissionais e pesquisadores a realizarem projetos de iniciação científica. Na verdade, o Simpósio de Imunologia ele vem para divulgar todas as pesquisas dentro da área de imunologia, ou boa parte delas, e permitir que haja essa interação professor e aluno, e daqui surjam projetos, seja de pós-graduação ou de iniciação científica. A universidade ela dá uma grande importância à iniciação científica, e esses são os nossos futuros pós-graduandos e, quem sabe, os nossos futuros professores, né? É isso que a estatística tem mostrado em relação à iniciação científica. E é uma forma também de nós divulgarmos que existe dentro da universidade um programa especialmente voltado para a área de imunologia e que envolve diversas áreas da ciência da saúde e também das ciências biológicas. O simpósio teve como foco principal discutir doenças causadas por agentes infecciosos e não infecciosos. Para os profissionais da área, a interação que o evento proporciona é importante para os avanços da ciência. Quando nós pensamos em vacina, pensamos em imunologia. Quando nós pensamos em doença, pensamos também em imunologia, porque se a pessoa adoeceu, é porque o sistema imune, de alguma forma, não conseguiu conter a infecção, e é por isso que também nós estudamos essas doenças infecciosas.
Outro fator significativo é que falar de imunologia não é um assunto que desperta somente o interesse dos profissionais e estudiosos, mas também o interesse da sociedade. Nós procuramos saber por que será que essas doenças acontecem. Então, você fazer esses estudos é também proporcionar para que os médicos, para que os profissionais na área de pesquisa possam chegar a um alvo, né, e conseguir, de alguma forma, ajudar os pacientes que são acometidos tanto por doenças infecciosas como doenças autoimunes. No próximo bloco, CAPES e FAPEAM lançam o edital do programa Pro Amazônia, Sustentabilidade e Biodiversidade. O Fã Notícias volta já. Um jovem humano ouvindo música. Um jovem girassol. Como todas as plantas, ele vive da energia do sol. Já os humanos precisam de diversas outras fontes de energia para fazer todo tipo de coisa, desde ouvir música até as mais variadas atividades do dia a dia. Mas de onde vem toda essa energia? Hidrelétricas como essa, por exemplo, usam um recurso natural renovável, a água, para mover suas turbinas e gerar eletricidade. Muitas vezes, rios inteiros são desviados para criar as represas. Isso acaba desalojando as famílias e os animais nativos da região. Mas como as hidrelétricas não são suficientes, dependemos também de outros tipos de usina, como as termoelétricas, que queimam carvão ou derivados de petróleo e liberam enormes quantidades de gás carbônico na atmosfera. Outros combustíveis, como o diesel e a gasolina, são consumidos em grandes quantidades, gerando energia para o transporte de pessoas e mercadorias. E como moramos todos no mesmo planeta, a poluição pode afetar até quem não tem nada a ver com isso, como esse jovem girassol. Mas será que não podemos evitar esses impactos negativos? Vamos ver. Escolher combustíveis alternativos, como o álcool e biodiesel, ou gastar a própria energia do corpo, pode reduzir as emissões de gás carbônico. Dentro de casa, também podemos evitar muito desperdício. A geladeira e o ferro de passar são os campeões no consumo de energia. Por isso, é importante não deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo e passar a roupa toda de uma só vez. Usar lâmpadas fluorescentes também economiza energia e dinheiro no final do mês. É importante comprar aparelhos eletrônicos que consomem menos energia e desligá-los quando não estiverem sendo usados. Atitudes simples servem de exemplo para muita gente. E pode ser um primeiro passo, seguido de outras mudanças maiores, como usar energias alternativas geradas pelo sol ou pelos ventos. Essas mudanças fazem com que o consumo consciente de energia passe a fazer parte do nosso dia a dia. Usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Mais do que sonhar, é realizar. Inclinar-se a Deus para agradecer. Acreditar em você mesmo. Rir da vida que é bela. Amar ao próximo como a si mesmo. Não desanimar frente às dificuldades. Incorporar a amizade que é divina. Raio de sol, porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida! Mais do que tudo é acreditar. Raio de sol, porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida! CAPES e FAPEAM lançam o edital do programa Pro Amazônia, Sustentabilidade e Biodiversidade. Confira na reportagem. A Amazônia ocupa mais de 40% do território nacional. É a maior floresta do mundo e possui uma biodiversidade incomparável. A área ocupada está localizada principalmente na região norte do país. Para manter tamanha grandiosidade, é preciso incentivar a produção científica. Com o objetivo de fortalecer as linhas de pesquisa em prol de seu desenvolvimento, o CAPES e a Fundação de Amparo à Pesquisa da região lançaram o projeto Pro Amazônia. São 25 milhões de reais destinados a projetos de estudantes e pesquisadores interessados em contribuir com o desenvolvimento da região norte.
Agroecologia, água e recursos hídricos, biotecnologia, recursos pesqueiros e sustentabilidade dos núcleos urbanos são algumas das áreas que serão priorizadas nos projetos contemplados pelo Pró-Amazônia. As bolsas que serão concedidas pelo Pró-Amazônia, Biodiversidade e Sustentabilidade, serão nas modalidades de iniciação científica, doutorado, pós-doutorado e também professor visitante. O edital está disponível até o dia 27 de novembro na página do CAPES na internet. Lançamento de livro comemora os 35 anos do curso de Relações Públicas da UFAM. A Universidade Federal do Amazonas, por meio do Departamento de Comunicação Social, realizou o Congresso de Relações Públicas no Auditório Rio Solimões. O evento celebra os 35 anos do curso de Relações Públicas da UFAM e é coordenado pelos professores Inara Costa e Jonas Gomes. E para comemorar esses 35 anos, foi promovida uma cerimônia de lançamento do livro Memória do Curso de Relações Públicas da UFAM, 35 anos de trajetória. O livro é lançado pela editora da Universidade Federal do Amazonas e organizado pelos coordenadores da cerimônia e a professora Regina Batista. A empresa Petrobras patrocinou a impressão. Sim, esse livro foi organizado por mim e pelo professor Jonas, somos professores do Departamento de Comunicação e contamos com vários autores, onde esses autores também são professores, alguns são professores daqui da Universidade Federal do Amazonas, outros são egressos, e temos também do Fábio França, que é um professor que fica em São Paulo. Além da contribuição deles, nós tivemos também apoio e patrocínio da Petrobras, que financiou a impressão do livro, que ajudou nessa parte da impressão do livro, e tivemos também apoio da Edua, o livro é editado pela editora da Universidade do Amazonas, o professor Iraildes, o professor Job, a Sinara, enfim, todos aqueles que contribuíram com esse livro. A obra é importante para resgatar o histórico do curso e da atividade profissional das relações públicas no estado do Amazonas, como relata a coordenadora Inara Costa. Esse livro tem o objetivo de resgatar um pouco a história das relações públicas aqui no Amazonas e contar um pouco também da história do curso de Relações Públicas. No próximo bloco, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação anuncia o aumento da capacidade de operação da rede acadêmica. O UFAM Notícias volta já. Um jovem humano ouvindo música. Um jovem girassol. Como todas as plantas, ele vive da energia do sol. Já os humanos precisam de diversas outras fontes de energia para fazer todo tipo de coisa, desde ouvir música até as mais variadas atividades do dia a dia. Mas de onde vem toda essa energia? Hidrelétricas como essa, por exemplo, usam um recurso natural renovável, a água, para mover suas turbinas e gerar eletricidade. Muitas vezes, rios inteiros são desviados para criar as represas. Isso acaba desalojando as famílias e os animais nativos da região. Mas como as hidrelétricas não são suficientes, dependemos também de outros tipos de usina, como as termoelétricas, que queimam carvão ou derivados de petróleo e liberam enormes quantidades de gás carbônico na atmosfera. Outros combustíveis, como o diesel e a gasolina, são consumidos em grandes quantidades, gerando energia para o transporte de pessoas e mercadorias. E como moramos todos no mesmo planeta, a poluição pode afetar até quem não tem nada a ver com isso, como esse jovem girassol. Mas será que não podemos evitar esses impactos negativos? Vamos ver. Escolher combustíveis alternativos, como álcool e biodiesel, ou gastar a própria energia do corpo, pode reduzir as emissões de gás carbônico. Dentro de casa, também podemos evitar muito desperdício. A geladeira e o ferro de passar são os campeões no consumo de energia. Por isso, é importante não deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo e passar a roupa toda de uma só vez. Usar lâmpadas fluorescentes também economiza energia e dinheiro no final do mês. É importante comprar aparelhos eletrônicos que consomem menos energia e desligá-los quando não estiverem sendo usados. Atitudes simples servem de exemplo para muita gente. E pode ser um primeiro passo, seguido de outras mudanças maiores, como usar energias alternativas geradas pelo sol ou pelos ventos. Essas mudanças fazem com que o consumo consciente de energia passe a fazer parte do nosso dia a dia.
usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Mais do que sonhar, é realizar. Inclinar-se a Deus para agradecer. Acreditar em você mesmo. Rir da vida que é bela. Amar ao próximo como a si mesmo. Não desanimar frente às dificuldades. Incorporar a amizade que é divina. Raio de sol, porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida! Mais do que tudo, é acreditar. Raio de sol, porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida! O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Halpe, esteve em Manaus para anunciar o aumento da capacidade de operação da rede acadêmica e também anunciar outros avanços para o nosso estado. No último dia 12 de outubro, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Halpe, entregou a nova capacidade de rede acadêmica nacional, a Rede IP. A cerimônia foi no auditório do INPA, Zona Sul de Manaus. A capacidade agregada da rede será implantada de 200 megabytes por segundo para 1 gigabyte por segundo. A Rede IP é uma infraestrutura baseada em tecnologia de transmissão óptica, que conecta as principais universidades e institutos de pesquisa do país e as equivalentes estrangeiras. O ministro também inaugurou o biotério do INPA, construído em padrão internacional, e agora possui tecnologia de ponta, integração de sistemas, equipamentos e estrutura adequada para realizar a criação e experimentação de projetos. Confira agora uma reportagem especial sobre a Biblioteca Braille de Manaus. No Brasil, cerca de 0,6% da população é de deficientes visuais. Os cálculos apontam 1,1 milhão de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde. O preconceito é uma das barreiras enfrentadas pelos deficientes visuais. Outra dificuldade enfrentada por eles no dia a dia é a falta de preparação das escolas. Em Manaus, existe uma biblioteca Braille totalmente disponível para todas as pessoas que desejam aprender mais com a leitura. O maior objetivo da biblioteca é incluir e integrar as pessoas deficientes visuais à sociedade, como diz o coordenador Gilson Mauro. O objetivo maior da gente é incluir e integrar a pessoa com deficiência visual, tanto na sociedade como no meio social. Por quê? Porque o deficiente tem os mesmos direitos que uma pessoa normal. Então esse papel que a Biblioteca Braille assume a partir do momento da sua implantação pela Secretaria de Cultura. É enriquecer, é poder amparar e ajudar a pessoa com deficiência visual. E a sua maior importância é transformar o ser humano cego num cidadão de verdade, que tenha seus direitos e deveres cumpridos e exatamente igual a todas as pessoas, como qualquer um. A biblioteca é um espaço que proporciona diversão, conhecimento e interação às pessoas por meio dos livros em braille, jogos didáticos, filmes, tudo especialmente para quem tem deficiência visual. Outra novidade são os livros falados. São livros lidos e gravados nos estúdios da própria biblioteca, mas ainda não acabou. Uma das atividades da biblioteca que agrada os participantes são os cursos de informática, teclado e violão. Eliana Amazonas já participa há 6 anos de todas as atividades, porém, a preferida é tocar violão. Ela fala do sonho de ser cantora. Queria ser cantora, né? E também gravar um CD, participar das músicas que eu toco, né? Eu gosto muito de cantar e participar das atividades. Eu também quero crescer também na vida. Quero ser uma grande violonista. Eu espero que, se Deus quiser, eu chego lá. E, para quem deseja participar e interagir com o mundo da leitura, o Gilson dá o recado. Meus amigos com deficiência visual, quero convidar todos vocês a participar aqui da Biblioteca Braille. É muito fácil. Você pode ligar por 3622-0869, entre em contato com a gente, que a gente faz seu cadastro e a partir desse momento você já pode utilizar os nossos serviços de livros em braille, livros falados e os nossos cursos de teclado, violão e informática.
Deficiente visual é uma pessoa igual a você. Ele chora, ele ri, tem sentimentos. Ou seja, o deficiente é uma pessoa como outra qualquer. Muito obrigado. Que não te diste coração. Cada vez que te perdi no seu amor, lágrimas ativas para mim, esse coração de e noches perdidas, mas de coração que mais vi noche. O Fã Notícias fica por aqui. Mas você pode continuar nos assistindo através do nosso canal no YouTube. E também enviar e-mails para ufanoticias@gmail.com. Obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima edição.